Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo vai jogar logo mais às 18 horas lá em Manaus, o jogo de volta pela Copa Verde, quartas de finais. Primeiro jogo, 2-1 de virada por Remo sobre o Amazonas e agora o Leão vai entrar em campo por um empate. O empate garante o Clube do Remo na semifinal da competição. E no vídeo de hoje, vamos fazer uma análise prévia desse confronto, como também trazer a provável escalação azulina para esse jogo de logo mais. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. A proposta do canal é fazer análise. Como no vídeo de hoje, vamos fazer uma análise prévia desse confronto do Clube do Remo. Gostando do conteúdo, peço a todos, se inscrevam no canal, deixem seu like, acionem as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, dando a opinião de vocês, se for concordando comigo, discordando de mim, deixe a opinião, não importa, porque aqui eu sempre interajo aqui nos comentários, é como eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, eu preciso sempre da ajuda de vocês, porque acrescenta muito a opinião de vocês, vocês podem deixar os comentários aí no vídeo, porque aqui analisamos o futebol paraense. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar esse jogo do Clube do Remo, um jogo importante, jogo de volta pelas quartas de finais da Copa Verde. O Remo está muito perto de conseguir a classificação à semifinal. Vamos fazer uma análise prévia desse confronto. Antes, é bom a gente dar a informação do Campeonato Paraense. Já está tudo resolvido. Remo e Tuna Luz Brasileiro, os dois jogos no Mangueirão. A Tuna vai receber uma cota fixa por esses dois jogos, cerca de R$90 mil, mas pode aumentar. Dependendo da venda dos ingressos, em uma boa quantidade, a Tuna Luz Brasileira pode arrecadar um valor acima. Eu acho que ficou bom esse entendimento para os dois clubes. Os dois clubes vão jogar no Mangueirão, que é um belo gramado. Se o jogo fosse no Souza, teria que acontecer no Souza. Eu sou contra ter barrado do Souza por causa do gramado agora numa semifinal. Paciência, essa questão de gramado a FPF tem que observar no início, ao longo de toda a temporada. Vai começar agora o segundo semestre daqui a pouco, já começar a observar os gramados dos times que irão disputar a primeira divisão do ano que vem. Porque esse é um caso sério, não seria justo, ao meu ver, tirar o mando da Tuna logo numa semifinal. Ainda mais que a Tuna também prestou o seu campo para o São Francisco, acabou quebrando o galho, porque o São Francisco não pode jogar em Santarém, ele joga em vários estádios. Ano passado jogou em Pichuna, esse ano está jogando Souza. Enfim, é uma situação bem complicada, mas está definido. Tuna e Clube do Remo, semifinal do Campeonato Paraense, os dois jogos no Mangueirão. Agora, vamos falar desse confronto de logo mais no jogo contra o Amazonas. Primeiro é falar que o Morigno, ele tem vários desfalques. O Clube do Remo vai meio dilacerado para esse jogo. O Clube do Remo não vai contar com o Marco Antônio, nem com o Filipinho, nem com o Pavani. Ou seja, se você pegar nem com o Echaporã, que foi expulso, ou seja, você ficando só no ataque, você não vai jogar hoje com os dois pontas titulares, que é o Marco Antônio e o Filipinho, e não vai jogar com o seu reserva imediato da ponta, que é o Echaporã. Isso são desfalques sérios. A gente vai trazer a provável escalação aqui do Remo, vamos abordar quem vai ficar titular, quem vai ser o banco de reservas prováveis, né? Mas isso aí demonstra que o Gustavo Mourinho vai ter alguns desfalques importantíssimos. O Remo vai meio dilacerado para esse jogo, é algo realmente preocupante. Creio que dá sim para brigar para trazer essa classificação, mas esses desfalques podem pesar porque, enfim, são jogadores titulares. Jogadores que fariam a diferença, obviamente, se jogasse a partida de logo mais. Mas um que estará em campo, com certeza, e eu considero que é um grande destaque do Clube do Remo, um dos grandes destaques, é o volante Henrique. O volante Henrique que, se o Catalá não fez um bom trabalho nesse ano, e realmente não fez, ele deixou uma herança positiva em uma questão, que é efetivar no time titular o Henrique e o Filipinho. Isso aí foi mérito do treinador. Um balanço geral, o trabalho dele foi mais negativo que positivo, mas eu consigo ver esse lado positivo que foi efetivar os dois garotos da base, o Henrique e o Filipinho. E sobre o Henrique, ele estará em campo, e eu vou trazer para vocês aqui uma análise do gol da virada do Clube do Remo, que ele dá uma linda assistência para o Ribamar, e eu acho muito importante a gente trazer isso, para a gente ver a qualidade do jogador. É um frame só, né? Não posso passar vídeo aqui, essas coisas todas, mas é um frame cedido, né, pela Remo TV, tirado pela Remo TV, para a gente fazer análise desse lance especificamente. Vamos lá. Vocês veem que o Henrique já está com a bola no meio campo. Quando ele domina a bola, ele está um pouco atrás. Ele tem um bom domínio da bola, ele tem uma boa arrancada que ele já deixa. Vocês olhando aqui essa linha pontilhada, nessa linha não contínua, essa linha de defesa do Amazonas, que é a segunda linha de defesa, é para trás. A defesa do meio campo ficou para trás com essa dominada do Henrique e essa progressão com ele com a bola.
deixou todos os 3 jogadores para trás. O que está mais próximo é esse primeiro do lado esquerdo, que ele poderia em velocidade tentar tomar a bola, mas antes disso, o Henrique ele dá uma assistência, aí nessa seta preta, dá uma linda assistência para o Ribamar em seta vermelha, está em velocidade ofensiva em progressão. Repara o seguinte, quando ele faz esse passe, é nas costas do defensor do Amazonas. Olhem, reparem o corpo do jogador do Amazonas, está voltado para frente do Ribamar. O Henrique foi tão inteligente que ele dá um passe forte, mas forte na medida certa para o Ribamar alcançar a bola, nas costas dele. Com isso, o zagueiro do Amazonas ele tem que se virar, ele perde um pouco o equilíbrio, ele tem que se reposicionar o seu corpo para tentar buscar a bola. E reparem no Ribamar, seta vermelha, ele progride, ele ataca o espaço vazio, ele vai de conta com a bola, aí na seta vermelha, já com seu corpo para frente, em progressão. E ele é um centroavante que tem velocidade. Uma característica boa dele, de centroavante, ele até centroavante, geralmente, muitos não têm velocidade, ele tem velocidade. Na verdade, ele tem velocidade para centroavante, ele não é aquela velocidade de ponta, velocidade extrema, não é isso, mas para centroavante ele tem uma velocidade legal, ele é empenhado, ele volta para marcar. A grande questão dele, para mim, é finalização, que nesse lance ele finaliza bem, faz o gol da vitória do Clube do Remo, então, lógico, todos os méritos para ele, mas a questão é realmente a finalização que ele precisa melhorar, é algo que prejudicou ele e prejudica ainda ao longo da carreira. A questão da finalização. Mas enfim, voltando a esse passe, ignorem em relação a ali estava impedido ou não, porque não dá para ver nesse lance. Nesses lances assim, sempre dá a impressão na imagem parada que o jogador que está mais à esquerda, ou seja, está mais abaixo do vídeo, sempre está impedido. Porque é questão da imagem mesmo, quando a imagem não é da mesma linha. Sempre dá impressão. Mas vocês reparem que o jogador, o pé do jogador do Amazonas também, pode estar na mesma linha do corpo do Ribamar. Então não tem como saber, não tem como afirmar, e isso também não é essa questão, estou falando isso, mas não é essa questão que a gente quer analisar aqui. Eu trouxe para vocês verem a análise da jogada, principalmente do Henrique. Então ele dá um passe nas costas do defensor do Amazonas, um lindo passe, que de estrutura quebra essa primeira linha defensiva do Amazonas, e o Ribamar está com o corpo, busca o espaço vazio, ataca o espaço vazio, pega a bola e depois finaliza para o gol. Foi realmente uma incrível jogada. E o Henrique, com certeza, será jogador titular desse Clube do Remo. O Clube do Remo tem um problema também no volância. Se na partida de logo mais vai ter um problema em relação ao ataque, mas por lesões, né, porque você perdeu 3 pontas, então, assim, é realmente preocupante. Em relação à volância, você não tem opções. É Henrique, Renato Alves e Curuá. Você não tem mais opções. Então, o Remo precisa reforçar nessa questão de volância. Mas vamos agora para o campinho, nosso tradicional campinho, para trazer a provável escalação do Clube do Remo. A provável escalação foi uma informação dada pelo Cachado, da Rádio Clube. Vamos trazer ela aqui e vamos analisar também. O Clube do Remo, na linha defensiva, Rangel no gol. Isso é óbvio, não tem substituto até. Na linha defensiva, Thales, Jonilson, Lídia e Natan. Seria a linha defensiva que eu faria também. Muita gente criticou o Natan, mas o Raimar também a gente tem que ver que não vem bem. O Natan ele falhou no gol do Amazonas, depois ele falhou num lance que o Sassá manda na trave, ou seja, defensivamente não foi bem. No segundo tempo ele deu uma melhorada, mas de maneira geral não foi bem. Mas em termos ofensivos, não pelo jogo contra o Amazonas, realmente ele não foi bem. Mas se você pegar o histórico, ofensivamente, eu tenho me agradado mais o Natan que o Raimar. Mas mesmo assim, abre o sinal de alerta nessa lateral esquerda do Clube do Remo, como também eu considero da lateral direita do Clube do Remo. Mas o Natan foi muito visado porque foi mal nesse jogo de ida contra o Amazonas. Mas eu também faria essa primeira linha defensiva. No meio campo, aí tá uma variação tática. O Remo, lá em Manaus, pode jogar assim no 4-4-2. Eu explico. Meio campo com Henrique, Jaderson, Matheus e Silas. Ah, o Jadson é atacante, mas todo mundo sabe que ele jogou contra o Amazonas de volante e deve jogar de novo contra o volante. Aí que entra o problema do Clube do Remo, porque se o Remo tivesse um jogador mais confiável na volância, por exemplo, se o Renato Alves estivesse bem, poderia fazer o meio campo com o Henrique, Renato Alves e o Jadson já partir para o ataque. Porque o ataque seria no 4-4-2 só com 2 atacantes. Mas a provável escalação traz o Henrique como volante, isso aí é titular indiscutível, e o Jadson como segundo volante. A questão do Jaderson, eu até analisei o jogo do Remo contra o Amazonas, lá no Baianão. A questão do Jaderson, para mim, o jogador, acho que mais brigou de todo o jogo, foi o Jaderson. Correu, tentou marcar, mas não é a dele. Você vê uma falha em posicionamento, em sentido de marcação,
em saída de bola para tentar fazer uma transição ofensiva. Ele teve muito aguerrimento. Ele cansou, ele correu, ele deu carrinho. O Jadson realmente teve muita entrega. Eu coloco ele como destaque nesse jogo contra o Amazonas. Um dos destaques, né? Mas você vê que não é a dele. Você percebe que em outras ocasiões isso aí pode pesar. Não é a dele, mas ele deve jogar por carência do elenco como segundo volante. Com o Matheus Anjos e Silas no meio campo, o Silas contra o Amazonas no primeiro jogo, ele caiu muito pela direita, fazendo ser um terceiro homem de ataque, mas ele também voltava fazendo uma transição defensiva interessante, tentando marcar a subida do lateral. Ofensivamente não contribuiu tanto quanto outros jogos, mas eu acredito que logo mais o Remo vai no 4-4-2 com Matheus e Silas armando. E eu até prefiro o Silas no meio campo mesmo. Não gostei tanto dele aberto pela direita. Gosto dele mais do meio campo. E no ataque, Kelvin e Ribamar. O Kelvin provavelmente caindo pela direita e o Ribamar é o atacante titular. Lembrando que Filipinho não joga, Marco Antônio, Chaporã, Pavani, todos são desfalques do clube do Remo. Então, assim, o sistema ofensivo, as opções de banco também são restritas. No ataque, na reserva, você vai ter o Ronald e o Ítalo. Ou seja, são poucas opções. Então, realmente, o clube do Remo vai um pouquinho dilacerado em opções para esse confronto contra a equipe do Amazonas. Mas esse deve ser o provável clube do Remo para enfrentar a equipe do Amazonas. Lembrando que um empate garante o Remo na semifinal da competição. O Remo tem que ter muita inteligência, tem que saber que está jogando fora de casa, com o time da Série B. Isso significa, não é abdicar de atacar, não é isso, mas tem que jogar realmente com inteligência, tem que ter uma determinação tática bem interessante, como teve no primeiro jogo, um aguerrimento como teve no primeiro jogo, e lógico, não esquecendo de atacar, porque essa linha defensiva do Amazonas, ela, se acertar um bom passe, já provou no Baianão que é falha. Nos dois gols, o clube do Remo, no primeiro, um lançamento espetacular do João Nilson também, no segundo, uma blinda assistência do Henrique, os dois garotos da base. Então, dá para entender, realmente tem essa falha a equipe do Amazonas, o Remo pode se aproveitar, ainda mais se continuar permanecendo empate ao longo do tempo, porque aí o Amazonas vai ter que partir para cima e o Remo pode explorar o contra-ataque. Uma pena mesmo esses desfalques, eu acho que pode pesar, e com certeza vão pesar, não em termos de classificação, porque o Remo pode conseguir a classificação sem eles, mas vai pesar em relação a opções e em relação também à qualidade, porque é inegável que Marco Antônio e Filipinho seriam titulares nessa partida do clube do Remo. Mas esse Remo já está definido e agora já tem uma cara de time. Ah, convenceu? Igual perguntaram, convenceu? Não, não convenceu. Eu elogiei. É importante, antes da gente acabar o vídeo, a gente tratar disso aqui. Porque eu elogiei bastante a atuação do clube do Remo contra o Amazonas e não tem como eu não elogiar. Não significa que já me convenceu, é esse time, tá tudo ótimo. Não, precisa de qualificar o elenco, precisa de mais. Mas a análise, gente, a análise foi do jogo. E o jogo do clube do Remo, por toda a circunstância que aconteceu, e vocês sabem o que aconteceu, foi muito bom do clube do Remo. Então eu não posso falar, o Remo jogou bem, mas. Não, o Remo jogou bem e pronto. Algumas observações eu fiz no vídeo da análise do jogo. E é isso. Não significa que esteja pronto, não significa que não precisa de reforço, precisa. Mas o vídeo foi feito da análise do jogo. E é assim que tem que ser. Como foi esse vídeo também da prévia do jogo, que aqui eu coloquei as minhas preocupações em termos de elenco, em termos de desfalques, trouxe a provável escalação, como eu disse também, como o Remo deve entrar em campo e disse que o Remo tem totais condições de conseguir essa classificação lá em Manaus, que seria uma classificação para a semifinal, e se classificar para a semifinal, vai pegar o vencedor do confronto entre Manaus e Paysandu. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.